Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a Bélgica aqui nessa série de vídeos sobre cada uma das seleções para a Copa do Mundo. A Bélgica que vem de uma sequência de trabalho, né? O trabalho do Roberto Martínez já vinha desde o ciclo anterior. A Bélgica vive um momento especial da sua história quando a gente olha para essa reunião de talentos dentro de uma mesma geração. Eu sei que muita gente gosta de bater na tecla ironicamente, que falar sobre o fato da geração não ter conquistado o título e de fato falta uma conquista para coroar, mas eu nunca perco de vista a importância, a relevância do que essa seleção conseguiu atingir, pensando na população do país, pensando na dificuldade de renovar e de formar tantos jogadores de qualidade e até no salto que foi dado se a gente compara com o que era a seleção antes dessa geração, voltando aí um pouco mais de uma década no tempo. Então o que a Bélgica já fez é muito relevante e o principal capítulo disso foi justamente a vitória sobre o Brasil nas quartas da Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica chega à semifinal da Copa. Então foi sim uma boa Copa da Bélgica. Mas a Bélgica não conseguiu confirmar esse status nas Euros que disputou, né? Então a Bélgica poderia ter feito mais como time dentro da geração, o que não diminui a enorme capacidade individual de vários desses jogadores que fazem parte, que são protagonistas dessa geração. E não é muito diferente nessa chegada agora, acho que não tem muita dúvida mais em relação à maneira da equipe jogar, porque o trabalho está mais do que consolidado. Então o trabalho de 2018 para cá foi muito mais de dar sequência à forma do time jogar e de trabalhar com diferentes momentos e estágios da carreira de vários daqueles jogadores, buscando uma renovação para alguns dos setores. Então, é claro que para essa Copa, quando a gente olha para o nível do Courtois recente, para o nível do De Bruyne recente, para o nível do Lukaku em parte do ciclo, mas tentando se recuperar a tempo para chegar bem na Copa do Mundo fisicamente falando, no nível do Hazard, são histórias diferentes, né? O Hazard jogou muita bola, o Eden Hazard jogou muita bola na Copa do Mundo de 2018, mas depois que foi para o Real Madrid praticamente não teve continuidade, embora na seleção ele ainda assuma um protagonismo ou uma expectativa, e acho até que tem sentido à vontade em campo pela seleção, o que não acontece com frequência no Real Madrid também pelas lesões. Então assim, cada protagonista teve sua história ao longo desse ciclo. Vamos falar sobre o time como um todo, usando o campinho, para entrar em um pouco de cada setor, cada uma das posições, disputas, possibilidades e até a maneira da equipe jogar. Partindo de um 3-4-2-1 na maior parte do tempo, é o sistema base da Bélgica desde a Copa passada, é claro que isso pode alternou, por exemplo, contra o Brasil, até de uma forma mais radical dentro daquele confronto. Vou falar um pouco mais sobre essas opções, principalmente quando a gente for falar sobre questões de contra-ataque, de estratégias específicas. Mas se a gente for pensar na maior parte dos jogos, a Bélgica tem 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante. A linha dos meias vai ditar muito dessa variação, porque você pode ter um terceiro meio-campista, você pode ter 2 pontas mais agudos, vai variar muito de acordo com a escolha das peças. Mas, partindo de uma forma geral, no gol, Courtois, nenhuma dúvida, um dos melhores goleiros do mundo, vem aí de temporadas fantásticas com o Real Madrid, chega como um dos melhores goleiros do mundo à Copa do Mundo. Ele que, aliás, saiu muito valorizado da última Copa, quando ele entrou sem nem estar no melhor momento, né? Mas saiu muito valorizado. Indo para a defesa, a zaga é um capítulo à parte, porque se a gente for pensar o que mudou de 2018 para cá, talvez o fator principal para a Bélgica tenha sido o início do fim da geração. E isso começa com alguns dos pilares da defesa. Então se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar que essa geração belga, ela tinha zagueiros que eram expoentes em ligas importantes. Kompany, Vermaelen, apesar das lesões, Vertonghen e Alderweireld. Aí são 4 nomes que marcaram essa geração. A Bélgica, em vários momentos dessa geração, sempre faltou, né? O lateral. Quem vai jogar de lateral na seleção? Tanto que o sistema de 3 zagueiros acabou encaixando muito bem isso para poder usar pontas ou alas, como alas, né? E não necessariamente laterais, já que essa era a grande carência da linha de defesa da Bélgica, como um processo de formação dessa geração mesmo. Só que a questão o Kompany já se aposentou, o Vermaelen também já não é mais uma opção na zaga, sobraram, não digo em tom pejorativo ou falando necessariamente de uma forma negativa. Alderweireld e Vertonghen ainda são peças fundamentais para essa defesa. Alderweireld passa a ser um pilar do centro, em outros momentos ele era o zagueiro pela direita, mas atualmente é o zagueiro central mesmo, e o Vertonghen é o zagueiro pela esquerda, que inicia a saída de bola, os dois têm bom passe nessa saída de bola, então são zagueiros que deixam o time confortável com a bola, agora, zagueiros que já não estão mais no mais alto nível como estiveram em outros momentos da carreira. E o mais importante disso até, dada essa necessidade de renovação, quando acaba a Copa de 2018, estava na cara que o setor da zaga
era o setor mais gritante para a necessidade mais imediata de uma renovação. E essa renovação não aconteceu, ou pelo menos não de uma forma satisfatória para chegar à Copa do Mundo com jogadores consolidados para essa zaga. E aí a gente já começa a, que talvez seja a principal dúvida da escalação da Bélgica para a Copa do Mundo. Quem vai ser o zagueiro pela direita desse trio? Porque vamos lá, quais eram os zagueiros que estavam mais prontos nessa ordem da hierarquia do momento em 2018? Tá, vai ser difícil pensar nesses caras para a próxima Copa. Então quais são os próximos na fila? Denayer e Boyata. Nenhum deles conseguiu se firmar como uma opção minimamente convincente para a zaga. Então eles perderam espaço dentro da seleção, em alguns momentos eram as primeiras opções ali para a zaga, mas eu diria que para a Copa eles não chegam como opções imediatas para a zaga não. Aí vem os jogadores mais jovens ou os improvisados. Dendoncker, um volante que passa a ser improvisado muitas vezes como zagueiro pela direita, é uma função que ele pode tranquilamente fazer, eu diria até que por experiência, por rodagem na seleção, é provável que ele chegue à Copa como zagueiro pela direita titular, embora seja um volante de origem, mas já acostumado a fazer essa função também, e fora que ser um volante de origem para jogar nesse sistema, nos momentos em que a equipe fica com a bola, é até confortável pela bagagem que ele já tem, mas pela qualidade também para iniciar saída por um setor que vai aproximar jogadores de qualidade também quando eu falar um pouco mais para frente. E a outra opção é o De Bast. O De Bast foi usado na data FIFA de setembro e muito elogiado pelo Roberto Martinez. Um zagueiro já bem mais jovem, faz parte aí dessa renovação e das novas promessas projetadas pelo Anderlecht, pode ser que chegue à Copa do Mundo como titular. Outros zagueiros jovens surgiram nesses últimos anos. Então, se a gente for falar de Faz, é uma opção, segundo o Roberto Martinez, mais para o centro da zaga. Então, não necessariamente para disputar essa posição pelo lado. Teat, outra opção, de zagueiro também. Acho que um pouco atrás nessa fila. Então, a Bélgica está tentando dar um próximo passo em relação à renovação na zaga. Mas o que parece muito nítido é que não vai ser fácil substituir esses pilares defensivos da geração anterior. Isso está na cara. E para Alderweireld e Vertonghen, essa é a última Copa por uma questão de idade também. Então, a Bélgica vai precisar resolver esse problema mais pra frente. Por enquanto, a dúvida que fica é do lado direito da defesa, quando a gente olha pro trio de zaga. Chegando às alas, também acho que não vai ter muita dúvida, embora a Bélgica tenha boas opções, jogadores de características diferentes, né? Pela direita, geralmente o Meunier é o titular, embora a Bélgica possa usar o Thorgan Hazard, eventualmente, o Castagne também é opção, são alas possíveis pro lado direito. Pro lado esquerdo, o Carrasco, acho que foi um grande ganho do ciclo, né? Quando ele retorna ao Atlético de Madrid e vira uma opção jogando, inclusive na ala, mas com muita agressividade, até por ser um ponta de origem, para chegar ao fundo, para ganhar duelos, mas de muita dedicação defensiva também. Então acho que é um jogador que casa muito bem com essa ideia de ocupar o corredor esquerdo. E tem outras opções, de características diferentes também. Então você pode usar o Trossard, que é um meia, que pode jogar como ala, como atua muitas vezes no Brighton. São opções. Acho até que o Trossard está numa listinha à parte de jogadores interessantes para observar como opções que podem vir do banco durante a Copa. Indo para o centro do campo, Witsel, um remanescente da geração anterior, né? Falei das mudanças na zaga, vale o mesmo para o meio campo. Já não é mais uma geração do Fellaini, não é mais a geração do Moussa Dembélé, jogadores que foram importantes em outros momentos da seleção da Bélgica. O remanescente foi o Witsel, que alternou altos e baixos ao longo do ciclo, quando a gente olha até para as funções que ele exerceu, né? Ora como zagueiro, ora como volante, ora muito lento para fazer a zaga na reta final dele no Borussia Dortmund. Então é um jogador que ainda é uma peça importante, como esse primeiro volante, até porque a Bélgica também não conseguiu substituí-lo à altura, embora tente trabalhar com algumas peças dentro do elenco, mas ele ainda é um titular. E ao lado dele, talvez o jogador que mais tenha conseguido dar o passo à frente em relação à renovação dessa geração, que já nem é mais uma geração tão jovem, né? Porque aí a gente já está falando de jogadores numa faixa intermediária de idade. Eu estou falando do Tielemans. Tielemans virou um segundo volante, um meio-campista pela direita, importantíssimo dentro dessa seleção da Bélgica. E aí, indo para o trio de frente, você tem uma queda natural do Mertens em relação a outros momentos da carreira, em que o Mertens foi um grandíssimo jogador da história do Napoli. Então, ele naturalmente perde um pouco desse espaço, embora ele não fosse naquela seleção ideal da Bélgica, ele não era necessariamente um titular. Mas ele era uma opção muito porque muitas vezes o De Bruyne era utilizado como um meio-campista e não como esse meia avançado. Só que a gente tem visto cada vez mais no Manchester City, esse ciclo acabou tornando muito mais frequente enxergar o Kevin De Bruyne mais à frente,
como um 10 mesmo, às vezes até como um 9 ou como um falso 9. Então muito mais próximo da área de definição do que da área de primeiros passes da construção da saída de bola. Então hoje eu vejo muito menos provável a participação dele como um volante dessa dupla. Embora ele como um meia, ele vai abaixar em alguns momentos para participar da saída de bola. Mas hoje ele é mais um cara que compõe o trio de ataque do que possivelmente para compor a dupla de volantes da seleção da Bélgica. Então Kevin De Bruyne, o Hazard, apesar de já não estar no melhor momento da carreira dele há alguns anos, né? Ele sai muito valorizado da Copa de 2018 e chega em baixa para a Copa de 2022. Uma oportunidade para ele. Moral na seleção ele ainda tem. E no comando do ataque, o Lukaku, vamos ver em quais condições, já que ele não teve... Ele jogou muita bola, né? O meio do ciclo dele foi fantástico com a camisa da Inter. A passagem pelo Chelsea foi frustrante. A volta para a Inter acabou tendo lesão, atrapalhando esse retorno da confiança dele também. Mas é um cara fundamental e são jogadores que podem fazer a diferença no mata-mata, num jogo grande de Copa. Essa é a grande virtude da seleção da Bélgica. E aí quando a gente fala sobre funcionamento, essa é uma seleção que fica muito confortável com a bola, porque tem vários jogadores de muita qualidade, e é uma seleção que tem muita capacidade para ferir adversários em contra-ataques. Mas não é uma seleção exatamente das mais agressivas para o comportamento sem bola. Então a Bélgica tem cenários em que pode ficar mais ou menos confortável. Para a Bélgica não é um problema entregar a bola ao adversário, desde que ela já esteja mais organizada defensivamente, porque aí uma retomada pode permitir um contra-ataque. Agora, se perder a bola com o time todo lá na frente, a transição defensiva passa a ser um problema, você correr para trás com um campo muito aberto. Então são cenários, não vai ser uma Bélgica que... A Bélgica muitas vezes ela mantém a bola por muito tempo pela qualidade para trabalhar a bola, não necessariamente pelo comportamento ao perder a bola. Não é a seleção do perde-pressiona, de sufocar o adversário pressionando sem a bola, não costuma ser esse o perfil da seleção da Bélgica. O que faz até com que os adversários consigam prolongar períodos de posse de bola. O que faz com que muitas vezes a Bélgica acabe cedendo muitas finalizações. A Bélgica, apesar de ser esse time, acho até que no ciclo passado, era um time que costumava se impor mais, no sentido de tomar conta do jogo. Agora é uma seleção que joga quando tem a bola e tem qualidade para isso, mas que também deixa o adversário jogar quando ele tem a bola. E por isso, às vezes acaba cedendo muitas chances ao adversário porque o atrai muito para perto da sua própria área. Mas falando sobre dinâmicas com bola, né, da seleção da Bélgica, nesse comportamento dos volantes, né, os zagueiros naturalmente fazem essa saída de bola, o Witsel se coloca como um primeiro volante e o Tielemans já tende a abrir um pouco mais pelo lado direito. Então o Tielemans vai ocupar uma segunda altura do meio campo, caindo pela meia direita, para trabalhar mais próximo ali do Meunier, ou até para jogar no espaço quase de um ala pela direita enquanto os alas espetam, então o Meunier pode se projetar, o Tielemans vai se comportar como esse meio campista à direita. E por dentro, quem parte do papel de um meio campista pela esquerda, muitas vezes, quando baixa nessa saída de bola, é o De Bruyne, porque embora ele seja muito mais um meia ou ponta pela direita no desenho inicial das escalações, ele é o terceiro meio-campista que vai baixar para participar das jogadas, até porque o Hazard fica mais como um segundo atacante. E o fato de não haver exatamente esse ponta pela direita é interessante, primeiro, porque você já tem um ala que vai atacar o corredor, e segundo, porque o 9 é um jogador, o Lukaku, que tem muita capacidade e gosta muito de cair pelo lado direito do ataque. Então deixar esse lado como um lado para ele conduzir a bola, arrancar como gosta de fazer, receber podendo partir de frente para a marcação, acaba sendo muito interessante para a seleção da Bélgica. Um outro movimento que é importantíssimo é o movimento do De Bruyne atacando os espaços, que é algo que ele tem se tornado cada vez mais um especialista. Que ele tem qualidade para uma batida de média distância, da entrada da área, para achar um passe espetacular, isso todo mundo sabe. Agora, a leitura dele para ser esse cara que vai circular nas costas dos volantes, como esse 10 mesmo na construção, e mais do que isso, para atacar espaço entre zagueiro e lateral, fazendo esse movimento muitas vezes de diagonal, mas de chegar à faixa lateral da grande área adversária ali, para achar um último passe, mas para fazer um movimento que é difícil do adversário detectar, atacando esse meio espaço, como é chamada essa parte do campo ali, muitas vezes o espaço entre lateral e zagueiro adversário. Esse movimento do De Bruyne é fundamental para virar uma opção para receber a bola e para a partir dali finalizar ou gerar uma assistência, são coisas que ele faz muito bem. Então essa liberdade do De Bruyne acaba fazendo com que ele não tenha uma área fixa de atuação, mas sempre tendo como tendência, seja partindo já da direita ou da esquerda buscando diagonais, de atacar esses espaços que são difíceis de marcar. O Lukaku da mesma forma, um 9 que se movimenta, que tem potência para usar o lado do campo. E pelo lado esquerdo,
um Carrasco que tem qualidade para atacar por fora, mas que sabe atacar por dentro, e um Hazard que pode circular para participar no setor da bola, como um segundo atacante que vai baixar e virar um meia a mais, que vai tentar cadenciar quando for necessário, buscar tabelas, tentar usar espaços reduzidos por dentro. É uma Bélgica que reúne muita qualidade na hora de atacar. Quanto a isso, não tem muita dúvida. E um outro cenário que eu acho importante pontuar, já que eu falei que é uma Bélgica que fica com a bola, porque tem qualidade para isso, e tem muita qualidade para construir e decidir jogos, mas que não é uma seleção muito agressiva ao perder a bola, o que faz com que o adversário fique bastante tempo com a bola e crie chances também. Isso faz com que os adversários se aproximem mais da área da Bélgica. Isso tem um ponto negativo, que é sofrer mais, corre mais risco. Por outro lado, isso pode potencializar a capacidade de contra-ataque da Bélgica, que é até um cenário que se assemelha um pouco com o cenário do jogo contra o Brasil nas quartas em 2018, né? Que foi um jogo em que a Bélgica pôde, mudando o sistema inclusive, explorar muito as transições, a partir de um De Bruyne que puxa transições como poucos jogadores do mundo, porque ele tem qualidade para conduzir a bola em velocidade e porque ele acha passes improváveis e espetaculares, ou porque bate chegando à área adversária, ou porque o Lukaku pode ter liberdade para cair pela ponta direita e atacar em diagonal, explorar as costas de um lateral adversário, ou gerar dúvida tirando o zagueiro do centro da defesa, obrigando um zagueiro a ter que cair mais pelo lado, e é difícil de parar o Lukaku em velocidade e também na força. Então assim, para a Bélgica, esse cenário das transições está longe de ser um problema. Para a Bélgica, jogar num ritmo mais baixo, fazer com que o adversário troque passes sem ter contra-ataque para o adversário explorar, né? Então deixa o adversário trocar passe ali na intermediária, a Bélgica baixa, uma linha com 5, mais 2 volantes e 3 jogadores que vão buscar o contra-ataque. O Hazard não tá no melhor nível, mas é outro jogador que tem uma condução de bola com uma qualidade enorme. E o Carrasco é um ala que tem muita força para fazer essas transições. Até porque já tá mais do que acostumado a esse perfil com o Simeone também. Então, a Bélgica tem no mínimo 4 jogadores que com campo aberto podem causar estrago. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma seleção que mudou um pouco de 2018 para cá. A seleção que chegava à Copa de 2018 era uma seleção que parecia disposta a dominar todos os jogos. Acabou se adaptando, especialmente contra o Brasil, e virou uma seleção muito mais a fim de buscar contra-ataques. Para essa Copa, eu acho, e até a imagem que deixou na Euro, é de que é uma seleção que nem sempre vai fazer questão de ocupar o campo de ataque para colocar todo o seu time lá no ataque, ficar exposta a contra-ataques para dominar completamente os jogos. Em alguns momentos, ela pode ceder um pouco essa iniciativa, recuar um pouquinho e tentar explorar e potencializar esses jogadores que podem fazer estrago em contra-ataques. Então são caras um pouco diferentes da Bélgica quando a gente olha para funcionamento coletivo de 2018 para 2022. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.